E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas e hoje nós vamos falar sobre um lugar muito importante para a história dos anões, as Minas de Khazad-dûm, também conhecidas como as Minas de Moria. Mas antes de começar, aproveitem e já se inscrevam no canal, deixem o like e deem um feedback sobre o vídeo nos comentários. Tendo dito isso, vamos começar. Khazad-dûm, o mais famoso reino dos anões, se situava nas Montanhas Enevoadas, mais precisamente sobre os três picos de Caradhras, Celebídil e Fanuill Hall. O reino era limitado ao leste pelo Vale de Dimril, onde nasce o Celebrant, que corre em direção ao Anduin, passando por Lothlórien. Já no oeste, o reino dava para o lago onde nascia o Ciranon, um afluente do Glanduin, que corria pelas vertentes de Azevin, região onde no passado situava o antigo reino de Eregion. Sobre o reino se encontrava o Passo do Chifre Vermelho, uma passagem que ligava Eriador a Rovênion, através das encostas de Caradhras, onde a Sociedade do Anel tentou passar sem sucesso em sua jornada. Apesar de parcialmente abandonada e invadida por orcs e coisas piores durante o final da Terceira Era, Khazad-dûm havia sido no passado uma grande potência, sendo o maior e principal reino anão na Terra-média, tendo grande poderio militar e comercial, além de ter sido durante os dias antigos e durante a Primeira Era, nos dias de Durin, o principal reino da Terra-média que se situava fora de Beleriand. Khazad-dûm também era conhecida por ser o único lugar na Terra-média onde podia ser encontrado o Mithril, metal precioso semelhante à prata que possuía propriedades que o faziam ser ultra-resistente. A história de Khazad-dûm é quase tão antiga quanto a dos próprios anões, sendo que o reino foi criado ainda nos dias antigos por Durin, o Imortal, após este ter despertado junto com os outros 6 pais dos anões no Monte Gundabad, e ter migrado com parte de seu povo para o sul, até ter encontrado, no Vale de Azanubizar, nome na língua dos anões do Vale de Dimril, um belo lago espelhado que refletia o brilho das estrelas, a que ele deu o nome de Khaledzaran, que significa literalmente o Lago Espelho. Ele então resolveu construir sua fortaleza em uma caverna nas montanhas, cuja entrada dava para o lago, para que ele e seu povo, o clã dos Barbas Longas, pudessem se proteger dos orcs de Morgoth, que começavam a infestar a Terra-média. Os anões então ergueram na margem do lago um monumento em homenagem a Durin, chamado a Pedra de Durin, que se manteve de pé até pelo menos o final da Terceira Era. Durante o reinado de Durin, o Imortal, o povo dos Barbas Longas escavaram a caverna e a ampliaram, minerando as riquezas minerais que encontraram em seu interior. Após a criação do Sol e da Lua, no início da Primeira Era, Khazad-dûm já havia se tornado uma grande potência, sendo o maior dos reinos da Terra-média, fora de Beleriand, estendendo sua influência por Rovênion, onde os anões mantinham comércio com os recém-chegados humanos, e por Eriador, onde se comunicavam por estradas com as moradas dos anões das Montanhas Azuis, Belegost e Nogrod, habitadas respectivamente pelos clãs Vigas Larga e Barba de Fogo. Durante a Guerra das Gemas, entre os povos de Beleriand e Morgoth, este focou todo o seu poderio contra seus inimigos, concentrando suas forças no nordeste da Terra-média, deixando outras regiões em relativa paz, o que permitiu que o povo de Durin prosperasse e se enriquecesse com o comércio, já que vendiam armas e ferramentas de metal para os humanos em troca de comida e outros produtos. De todo modo, no final de seu reinado, Durin havia deixado um grande legado, fazendo com que Khazad-dûm se tornasse um reino poderoso no coração da Terra-média e lendário entre os povos de Beleriand. Após a morte de Durin, o Imortal, seu primeiro rei, os anões passaram a crer que ele havia se reencarnado no seu descendente Durin II, que governou os Barbalongas até o início da Segunda Era. Nessa época, Moria continuou crescendo, recebendo vários refugiados, Vigas Largas e Barbas de Fogo de Belegost e Nogrod, durante a Guerra da Ira e a ruína de Beleriand, quando a região das Montanhas Azuis onde se encontravam estas moradas foi destruída. Estes novos habitantes aumentaram em muito a população de Khazad-dûm, que chegaria em seu ápice durante a Segunda Era. Nesta época, tanto Durin II quanto sua reencarnação, Durin III, estreitaram relações com os humanos dos vales do Anduin e de Eriador, buscando apoio militar em suas guerras contra os orcs, que se multiplicavam nas Montanhas Enevoadas. Porém, na fronteira oriental do reino havia um povo que não se sentia nem um pouco satisfeito, os Elfos Silvestres de Lindorinand, que agora, governados por Amid, um elfo Sindarin, que assim como seu aliado Orofer, não via o crescimento do poderio dos anões com bons olhos. Já a relação dos anões com os elfos Noldarin de Eregion, que tinham se estabelecido na fronteira ocidental do reino, era, do contrário, muito boa.
Os anões e o povo de Celebrimbor mantinham ótimas relações que iam além do comércio, já que ambas as culturas cultuavam Valar Aule, que havia criado os anões e que era reverenciado pelos Noldor, que haviam aprendido com ele em Valinor vários conhecimentos no campo da forja. Tal interesse em comum pelo trabalho dos metais e das gemas fez com que os povos de Eregion e de Khazad-dûm trocassem muitos conhecimentos sobre estas artes e seus artífices transitassem livremente entre os portões ocidentais do Reino dos Anões e a cidade élfica de Ost-en-Edil. O próprio Celebrimbor havia se tornado um grande amigo do artífice anão Narvi, sendo que juntos eles construíram um portão ocidental, com o anão tendo esculpido a rocha e Celebrimbor tendo feito suas famosas inscrições rúnicas. Foi no reinado de Durin III que Anatar, que era Sauron disfarçado, ensinou Celebrimbor a forjar os Anéis de Poder. Este então deu um dos 7 anéis que haviam sido reservados aos anões a Durin, que utilizou seu poder para ampliar seus tesouros e a imensa riqueza de Khazad-dûm, que atingiu seu apogeu durante aquele tempo. As relações comerciais com os elfos de Eregion permitiram que os anões decorassem seus salões de modo maravilhoso, utilizando lâmpadas de cristal e decorações feitas com Ithildin, uma espécie de tinta feita com mithril, que brilhava na luz da lua, e que havia sido inclusive utilizada nas inscrições rúnicas do portão ocidental. O reino se estendia tanto para cima, onde desde os tempos de Durin o Imortal se encontravam salões que abriam em janelas nas montanhas para o lado de fora, além de que, sobre o monte Celebidio, que os anões chamavam de Zirax-Sigil, havia a grande torre de Durin, que se ligava à masmorra mais profunda do reino pela escada sem fim. Os anões também chamavam Caradhras de Barad-dûr e Fainut Hall de Bundus-Shatur. Outra estrutura importante do reino, construída ainda no templo de Durin, o Imortal, era a Ponte de Durin, que atravessava o grande abismo que se encontrava na parte ocidental do reino, que servia como eficiente estrutura defensiva, já que apenas um combatente poderia cruzá-la por vez. Entretanto, a maior parte da expansão que os anões promoviam era para baixo, onde cavavam cada vez mais profundamente em busca do mithril, sua principal fonte de riqueza. Durante o final da Segunda Era, o povo de Durin era governado por Durin IV, que enviou um grande exército para auxiliar os elfos e os humanos na Guerra da Última Aliança. É importante destacar aqui o papel que os anões de Khazad-dûm já haviam exercido nas guerras contra Sauron, enviando seus exércitos para interceptar a retaguarda do inimigo, quando este invadiu Eriador, com suas hordas de orcs, trazendo a ruína para Eregion em retaliação a Celebrimbor, que havia escondido os 3 anéis élficos. O reino também foi sempre um grande fornecedor de armas para os humanos da Terra-média, principalmente para aqueles que habitavam os vales do Anduin, e também para os habitantes de Eriador. Já durante o reinado de Durin V, no início da Terceira Era, o reino continuou prosperando, já que agora Lothlórien, a antiga Lindorinand, se encontrava sob a influência de Galadriel, que havia passado junto com Celeborn por baixo de Khazad-dûm, antes da queda de Eregion, e que mantinha também melhores relações com os anões do que os Sindar e os Elfos Silvestres. Já no ano de 1980, durante o reinado de Durin VI, o mithril estava se tornando cada vez mais escasso em Khazad-dûm, e os anões cavavam cada vez mais fundo na procura de novos veios. Porém, eles desconheciam as criaturas que habitavam as profundezas dos abismos desde os dias antigos. Segundo Gandalf, a criatura tentacular que habitava o lago em frente ao portão ocidental era um exemplo de horror proveniente dessas profundezas. Porém, o ser que os anões despertaram em suas escavações era algo ainda pior, o Balrog de Morgoth, que havia se escondido da fúria dos Valar embaixo das montanhas enevoadas durante o final da Primeira Era. O Balrog, em sua fúria assassina, matou incontáveis anões, incluindo Durin VI, o que lhe rendeu a alcunha de a Perdição de Durin. Após estes acontecimentos, o povo de Durin se exilou, indo morar no norte, em locais como Erebor e as Montanhas Cinzentas, onde passaram a ter constantes embates com os dragões que habitavam aquelas regiões. A partir deste momento, Khazad-dûm passou a ser conhecida como Moria, que significa Abismo Sombrio, se tornando habitada por orcs e trolls que cultuavam Balrog como se fosse um deus. Em 1799, Thrain e seu filho Thorin, Escudo de Carvalho, tentaram, após perderem Erebor para Smaug, retomar Moria, na Batalha de Azanubizar, porém não obtiveram sucesso, havendo muitas baixas entre eles, incluindo Fundin, pai de Balin, e Frerin, irmão de Thorin. Gandalf chegou a entrar na cidade depois disso, entre 2845 e 2850, em busca do rei Thrain, que havia desaparecido após a batalha, porém não obteve sucesso nessa busca, já que o anão havia sido levado para Dol Guldur. Após a retomada de Erebor, que se dá no fim dos eventos de O Hobbit, Balin empreende uma campanha para retomar Moria juntamente com outros anões.
Ele obtém algum sucesso no primeiro momento, recuperando o machado de Durin, mas fracassa posteriormente, sendo que os anões são mortos pelos orcs, tentando defender a Câmara de Marzabul e o túmulo de Balin, que havia sido assassinado anteriormente pelos inimigos. Já no ano de 3019, a Sociedade do Anel atravessa Moria, encontrando a Câmara de Marzabul e o túmulo de Durin, sendo cercada por inimigos no local. Eles conseguem escapar, mas acabam sendo seguidos até a ponte de Durin pelo Balrog, que é contido por Gandalf, que quebra a ponte jogando-o no abismo. Porém o demônio o puxa com o chicote e ambos iniciam uma épica batalha durante uma longa queda, até caírem em um obscuro lago subterrâneo. Gandalf então perseguiu seu oponente pela escada sem fim, derrotando-o finalmente na Torre de Durin, onde acabou também tombando. Mesmo com Moria sendo livrada do seu maior mal, ela voltaria a ser habitada pelos anões só muitos anos depois, já durante a Quarta Era, quando Durin VII, descendente de Dain Pé de Ferro, liderou uma nova expedição, desta vez bem-sucedida, para reconquistar definitivamente os Salões de Khazad-dûm. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui hoje e vamos também fazer uma homenagem ao nosso grande Christopher Tolkien, que nos deixou na semana passada. Nós, fãs de Tolkien, devemos muito a ele devido ao seu grande trabalho em compilar todos os manuscritos de seu pai, o que tornou possível a publicação do Silmarillion, dos Contos Inacabados, do The History of Middle-earth, dos 3 grandes contos Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin, e de várias outras obras que nos deram a oportunidade de ampliarmos nosso conhecimento sobre a Terra-média para muito além de O Hobbit e do Senhor dos Anéis, e também sobre a obra de seu pai. Então é isso, e até mais.